Olá, irmãos queridos, bem-vindos a novos episódios do nosso podcast, da nossa partilha entre irmãos. Estamos juntos, junto com você, para mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus, na nossa fé católica, para compartilhar experiências, conhecer coisas novas, e para a gente é uma alegria poder receber você na nossa comunidade Bom Pastor. Seja bem-vindo e tenho certeza que se você puder compartilhar também com a gente alguma impressão sua, alguma coisa que você possa dizer sobre o assunto da nossa conversa de hoje, vai ser muito especial para nós. Laura, minha irmã de comunidade, tudo bem? Tudo certinho? Tudo na força do Espírito Santo. Padre Antônio, eu fiquei impressionado. Com o que, Laura Beatriz? As reprises, todo mundo gostou, a última. Sabe que valeram essas reprises? Pois é, porque a gente já não está com a cabeça muito boa, não lembra das coisas, né? Então, vai que o pessoal acha que é novidade. As reprises, nossa, eu fiquei impressionada. Eu pensei que por ser reprise, né? Não, a audiência bombou, viu, Padre Antônio? O último louvor, Cala o Inimigo, nossa, bem antigo, de 2022. Mas hoje, irmãos, 30 de outubro a gente voltou. Pronto, antes tarde do que nunca. Vamos nós. E Laura, não sei, mas essa semana a gente tem algumas... Que semana, hein, Padre? Pois é, algumas coisas importantes, né, celebradas pela igreja, e acho que vale a pena a gente falar sobre elas, né? Padre Antônio, eu não me lembro, me ajuda, não me lembro de exatamente o sábado ser a celebração dos fiéis defuntos, né, véspera do domingo de Todos os Santos. Não me lembro disso ter acontecido. De vez em quando acontece. Há muito tempo. Então, eu fiquei assim pensando, Padre Antônio, assim, há um significado espiritual aí, nessa coincidência do sábado ser os fiéis defuntos e o domingo Todos os Santos. O senhor não vê, não, uma... Não, o calendário faz isso. De vez em quando as coisas se acertam assim. Na verdade, Dia de Todos os Santos é 1º de novembro e em alguns países da Europa o feriado é 1º de novembro, não é 2 de novembro, não. Porque é a solenidade de Todos os Santos. No próprio dia 1º de novembro, na Europa. E o dia 2 não é feriado, né? No Brasil, por questões culturais e tudo, aconteceu o contrário. Então, se joga a celebração de Todos os Santos para o domingo seguinte, né, ou domingo mais próximo, e dia 2 aí fica sendo um feriado, porque o nosso povo tem hábitos, enfim, isso é uma coisa de cada lugar, de cada país, né? Acabou virando o feriado, o dia dos fiéis defuntos. Mas essas duas celebrações, na verdade, elas sempre caminham juntas, né? Dia 1º é Todos os Santos, originalmente no calendário. Então, dia 2, o dia seguinte, é Finados. Com a gente muda um pouquinho, mas as duas celebrações costumam caminhar juntas. Na verdade, nós celebramos a igreja padecente e a igreja triunfante, né? E lembramos, tanto num dia quanto no outro, lembramos o nosso destino, o nosso futuro, né? Essas duas festas são um chamado a gente lembrar da eternidade, né? Nós nascemos para não morrer mais, né? Então, a igreja nos lembra com essas duas datas. Olha, o que você está fazendo, né, com a eternidade que você tem pela frente, né? Você lembra dela? Você está preparando, você já está vivendo algo dessa eternidade, agora ela já invade o seu dia a dia, ou você anda esquecido dela, às vezes até tentando tirar do horizonte para não ter que lidar com essas coisas, né? Então... Padre Antônio, eu fiquei pensando o seguinte, a palavra morrer na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é diferente do sentido secular, né? Uhum. A palavra morrer no Novo Testamento, meu Deus, São Paulo, né? Morrer é lucro, é ganho, quer dizer, e outros versículos, né, que o senhor vai lembrar também. Então, a palavra tem, eu senti assim que é importante a gente entender o que o Espírito Santo fala, até para a gente perder o medo de falar, né? A gente fala assim, mesmo na celebração de finados, com
relutância, com resistências, isso que o senhor acabou de falar, não querendo muito pensar nisso, mas ao contrário, né? Os evangelhos, nossa, especialmente as cartas de São Paulo, falam em morrer muito frequentemente, né? E num outro sentido, né? Não apenas da morte física, nos mostrando o que é morrer, né? Espiritualmente, né, Padre Antônio? A primeira coisa interessante é que morrer é um verbo, então é uma coisa a se fazer. Óbvio, né? Existe um morrer que é o morrer que interrompe a nossa caminhada sobre a Terra, ou melhor, que interrompe, que a faz completar-se. Né? E dessa morte, a gente de vez em quando tem que falar sim, porque os antigos monges do deserto, né, eles diziam que lembrar da morte às vezes ajuda a gente a viver melhor. Então ninguém lembra da morte, né, corporal, da morte que vai ser o termo da nossa vida sobre a Terra. Ninguém lembra disso por um... Quer dizer, tem gente que lembra, né? Por um prazer mórbido, né? Eu vou morrer. Não, mas quando a gente lembra que não tem todo o tempo do mundo, como diria o Legião Urbana, quando a gente lembra que a nossa vida, ela chega a um fim, ela chega a um termo, né? Isso às vezes ajuda a gente a arrumar ela melhor. Né? Então isso é um sentido da palavra morrer, do verbo morrer na Bíblia. Esse morrer aparece. Existe um outro sentido que é o morrer para si próprio. Né? É o morrer para o mundo. Ou seja, é uma vida que se abraça e na qual a gente percebe que muitas coisas que antes mobilizavam demais a gente ficaram para trás. É o morrer da transformação interior, é o morrer da conversão. Toda conversão implica um morrer. Né? Algo que estava muito aceso dentro de mim se apaga para que brilhe algo novo. Né? Então, esse morrer é para hoje. Né? E esse morrer, esse abrir mão de si próprio, esse morrer para o mundo, não estar tão preocupado com o que o mundo fala ou pensa de nós, ele também nos prepara para o morrer, né, que virá um dia. Né? Afinal de contas, morrer tem a ver com perdas, tem a ver com abrir mão. Né? E isso é preciso fazer muitas vezes ao longo da vida, antes que a gente morra. Né? E, por fim, tem um outro sentido de morrer, menos como verbo, mais como adjetivo, que tem a ver com algo passado. Quando se fala de um cristão, a carta aos Efésios, ela diz isso: vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, mas agora estáis vivos para Deus. Ou seja, normalmente a gente fala de morte como alguma coisa no futuro e que deixa a gente meio assustado. Mas, segundo São Paulo, nós não vamos estar mortos, nós estávamos mortos. Antes de Jesus entrar na nossa vida, que a gente estava morto mesmo. A gente estava morto interiormente, a gente estava morto espiritualmente. Nós vivíamos jazendo na desesperança, na solidão, no pecado. Né? Mas quando Jesus entra na nossa vida, nós somos resgatados de tudo isso. Começamos uma vida nova que a morte não mata. E pronto, agora a gente está vivo. Então, são todas maneiras que a Bíblia usa a palavra morrer, a palavra morto, né, como um adjetivo, estáis mortos. Né? E isso é fundamental para a gente lembrar, porque a gente pode jogar com essa expressão e com essas experiências, que são experiências distintas e que marcam a vida da gente até o momento da nossa morte. Então, lembre disso. Né? Você que viveu uma vida, talvez, né, sem conhecer Jesus em algum momento, naquela época a Bíblia diz que a gente estava morto. Hoje a gente não está mais morto daquele jeito, a gente está vivo. Por outro lado, hoje é preciso morrer de alguma maneira. Então eu preciso morrer para mim mesmo, eu preciso morrer para uma
sei lá, um impulso que estava me mobilizando demais e que eu preciso deixar de lado. E é verdade, nós vamos passar por uma morte que vai ser o coroamento da nossa vida sobre a Terra e que vai ser o início de uma nova etapa, ou seja, nós vamos mergulhar na eternidade. Então são maneiras diferentes de usar a expressão morte ou estar morto e que falam de coisas que permeiam toda a nossa existência, né? Às vezes a gente ouve assim um comentário, até na rua, às vezes dentro da família, aquilo foi a minha morte. É tão duro, né? É uma maneira da gente, a nossa língua, aliás, todas têm isso, né? De você exagerar em alguma palavra para mostrar o quanto aquilo foi decisivo para você ou quanto aquilo impactou você, né? Mas a gente diz algumas coisas, de fato, que são exagerados demais, né? Bom, algumas coisas são a nossa morte e talvez fosse necessário morrer para algumas coisas, né? Outras coisas são perdas muito grandes e a gente normalmente usa essa expressão para falar disso, né? Nossa, eu morri um pouco quando morreu tal pessoa, né? A gente entende, né? Isso fala de sofrimento, isso fala de dor, mas na verdade, por maior que seja a perda, a nossa vida é Jesus, né? Então a gente não perde ele, né? A não ser que a gente se volte, né, para longe dele pelo pecado. Mas mesmo quando a gente usa essa expressão para falar de pessoas que morreram, né? Perdemos fulano. A gente sabe que não perdeu, né? Quando minha mãe faleceu, o pessoal... Às vezes as pessoas, você perdeu, mas não perdi não, eu sei onde é que ela está. Então, sabe, são palavras que a gente usa, mas um cristão pondera um pouquinho aquilo que fala, né? Ajudar no vocabulário. Porque, não, eu morro se eu perco Cristo. E é uma pena que a gente não fale isso para falar de pecados, né? Olha, naquele dia eu pequei e eu morri. Estaria certo. Naquele dia eu pequei e eu morri. Né? Estaria certo, né? Mas não, a gente normalmente não fala, né? Havia uma maneira de falar antigamente do sacramento do batismo, do sacramento da confissão, que se dizia isso, né? São os sacramentos dos mortos, né? A igreja não ministra sacramentos a defuntos, mas o batismo e a confissão eram chamados de sacramentos dos mortos porque eles são sacramentos dados a pessoas que estão jazendo no pecado, né? Então, antes do batismo, eu vivo debaixo do poder do pecado, né? Eu estou separado, eu estou distante de Deus, ainda não faço parte da família de Deus. Então, se dizia que era um sacramento de mortos. E pelo pecado mortal, o nome já diz, né? Eu rompo a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus. Então, a confissão também é um pecado de mortos. Eu chego morto, saio vivo. Né? Então, não sabia disso, meu Deus. Uma linguagem antiga, mas ela funciona. Né? Ela funciona. Então a gente deveria dizer, naquele dia que eu pequei, eu morri naquele dia, mas a gente não fala. Mas devia, porque na verdade, né, se eu rompo a minha amizade, se eu sou um galho partido da videira que é Cristo e o pecado faz isso comigo, né, eu morro. Outras coisas não. Outras coisas a gente consegue, né, superar, a gente consegue... O pecado a gente só supera quando o Senhor, na bondade dele, vem em socorro da gente. Ele é que nos ressuscita do pecado, né? Então, enfim, tudo isso que a gente está falando são maneiras de jogar com palavras que têm sentidos diferentes, mas que a gente tem que aprender a usar com mais propriedade, né? Porque senão a gente gasta demais as palavras, né? Padre Antônio, eu estou lembrando agora, como se eu estivesse visualizando, né, Ezequiel... Foi tão estudado, né, no mês passado de setembro, 37, né, que o Senhor ensina ao profeta como ressuscitar passo a passo, né, sopra e clama, envia aquele texto, né, daqueles mortos que estavam ossos secos. Uau, é muito forte, né, Padre Antônio? A experiência da morte, ela é um negócio estranho, né? É um negócio estranho porque é consequência do pecado, né? Essa vivência da morte como algo que assusta, amedronta,
como algo que quebra a gente, né? Interrompe algo. Essa experiência é fruto do pecado, né? E isso permanece, isso fez com que a humanidade produzisse muita coisa, inclusive, né? Muita coisa é pensada, muita coisa é criada, muita coisa até como expressão artística é feita nesse confronto do ser humano com a morte, né? É o grande ponto de interrogação da gente, né? A gente faz tanto, a gente luta tanto, a gente sonha tanto. Então, quem tem a chave do enigma da morte tem a chave de tudo, né? E é Jesus quem tem essa chave, né? Ele desceu, né, à região dos mortos, ele abraçou a nossa morte e, ressuscitado, ele deu sentido a tudo. Ele fez tudo ser tragado pela vida, né? Tudo antes era tragado pela morte, agora tudo é tragado pela vida, por ele. E aí ele faz a gente ver e experimentar a morte de outra maneira, né? A história da igreja é cheia de histórias de pessoas que experimentaram a morte debaixo da luz de Cristo, né? Santa Teresinha, né? Não morro, entro na vida, né? Os mártires de todos os tempos, né? Eu não posso me apegar tanto à minha vida ao ponto de me soltar dele. Então eu abro mão de controlar a minha vida, eu abro mão até de possuí-la, contanto que eu não perca a ele, porque Jesus é a minha vida. Jesus é a certeza de uma viva eternidade. Então, Jesus, quando entra na história, quando abraça a cruz, quando ressuscita dos mortos, ele toma, como diz a Escritura, a chave da morte, né? E ele se torna a luz que faz a gente enxergar tudo, até esse grande enigma, até esse grande ponto de interrogação, agora de uma maneira diferente, né? Então, um cristão é alguém que revê tudo debaixo da luz de Jesus, até a morte. E talvez até principalmente a morte, né? Repito, porque dependendo da maneira como você encara a morte, ou você foge dela, você vai viver a sua vida. Então, não ter medo de falar dessas coisas, porque isso pode fazer a gente viver de muitas maneiras, mesmo no âmbito somente humano, né? Não da fé, mas quanta gente que de repente botou o pezinho lá e voltou, né? Quando volta pensa, caramba, eu estava papando mosca, eu estava fazendo bobagem, eu estava dando valor demais ao que não tinha valor, eu estava perdendo oportunidades, às vezes coisas pequenas que eram muito importantes, né? Então, isso tudo, de alguma maneira, ajuda a gente, né? Faz a gente olhar a vida em perspectiva. E a gente, de vez em quando, pelo menos de vez em quando, precisa fazer isso. E é lindo, né? Domingo é a festa de Todos os Santos e a festa de cada santo, pelo menos 98,9%, no dia da morte, né, Padre Antônio? Sim. A gente chama dias natalis, quer dizer, o dia do nascimento para o céu, né? Dia do nascimento para a eternidade, né? Então, a igreja tem também esse detalhe de sabedoria, né? Nós celebramos os santos no dia em que eles são acolhidos no céu, em que eles nascem para a eternidade, né? Normalmente, quando a gente usa essa expressão, quando eles fazem a sua Páscoa definitiva, né? A sua passagem definitiva, é uma maneira que a igreja tem de lembrar para a gente, olha, esse dia não é um dia para ser simplesmente temido, mas é um dia que deveria se tornar para nós o começo de algo maravilhoso e inteiramente novo, se nós formos fiéis ao chamado, à vocação que nós temos, né? Então, pensar dessa maneira, né? A igreja nos ajuda a pensar dessa maneira, nos coloca também uma nova luz sobre a realidade da morte, né? Para quem é fiel à sua vocação, ao seu chamado, isso é um santo, né? Aquele dia, o dia em que se completa a sua carreira, o dia em que você poderia dizer como Paulo, completei a carreira, guardei a fé, é um dia de plenitude, né? Não um dia de perda total, como às vezes parece para a gente, mas é um dia de plenitude. Isso tudo faz sentido se você crê, né? Se você é cristão. Senão, isso, como todo o resto, não faz sentido, né? Porque se a morte é um grande nada, é um grande vazio, então nada mais faz sentido. Então, conseguir juntar as peças depois desse desmonte é até algo bastante difícil, né? O ser humano
até que tenta fazer isso, mas normalmente não funciona para tudo, né? Não, mesmo pessoas que não são crentes, mesmo pessoas que acham que a morte é simplesmente um ponto final, morreu, acabou, né? Elas também podem ter, sim, entendo que se tente manter uma esperança, manter até uma retidão de vida, mas vamos dizer assim, a linha que tece tudo isso é muito frágil, porque de fato a morte sendo um cair no nada, todo o resto fica, né, muito frágil, muito inconsistente. Mas é preciso que haja uma consistência eterna para as coisas, né? Que seja também para agora, né? Então, a nossa fé nos faz ver desse modo. Padre Antônio, é muito lindo, não sei há quanto tempo existe, não vou perguntar não, mas é muito lindo ter a festa de Todos os Santos, porque tem santos que a gente não sabe o nome. A maioria. O senhor veio agora de uma peregrinação e algumas daquelas pessoas, meu Deus, esplendorosas, com uma vida assim que eu não conhecia o nome, né? Recentemente foi da Beata Maria Aneuí, como é que ela se chama? Martini? Não sei. Freira. O senhor esteve lá? Maria de Jesus Martini. Tem muitos santos que a gente... Mas tem uns que a gente não vai saber nunca mesmo. Porque esses, querendo ou não querendo, a igreja declarando santos... Bom, eu não conheço aqui, mas alguém conhece lá, pois né? Agora, a maioria dos santos são santos só, vamos dizer assim, entre aspas, apreciados por Deus. O céu sabe. Porque é essa multidão de irmãos nossos, né, que foi fiel até o fim, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e deu testemunho, né, dele e da palavra, né? Esse é o que o livro do Apocalipse diz sobre santidade. A maioria a gente não sabe o nome, Laura, a gente não faz ideia. Não tem né? ideia. São pessoas de todas as idades, de todos os tempos, que ali onde Deus as colocou, mudaram o mundo. Mudaram o mundo para melhor, ainda que não tenham se tornado notórias, conhecidas, mas uma candidata a santa que a gente tem atualmente diz isso: uma alma que se eleva o mundo. Quer dizer, o que faz o mundo se tornar menos sombrio e mais bonito é que são aquelas pessoas, são aquelas almas, né, que, sabe, que vivem, que miram em algo que de fato vale a pena. Então, quando uma alma se eleva, eleva o mundo inteiro. Mesmo que isso não saia na internet, isso não vá para a televisão, o que muda o mundo não é o que sai na televisão. Porque às vezes aquilo ali é só mais do mesmo, né? Uhum. O que muda o mundo é que o mundo seja transfigurado pela presença de Jesus. Aos poucos o mundo vai sendo transformado pela presença de Jesus. E ele vive no mundo, no coração daqueles que creem, né? Daqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Então, a maioria dos santos, de fato, a gente não faz ideia, né, de quem sejam, do que viveram, do que sofreram. Os que a igreja nos dá de presente, nos apresenta como modelos, esses são presentes, né? Esses são uma inspiração para cada estado de vida, para cada idade, para cada lugar, para cada tempo, mas são uma minoria diante da multidão que só o Senhor pode contar, porque no livro do Apocalipse ainda se diz isso, né? Viu uma multidão que ninguém podia contar, só o Senhor, né? Então, todos esses a igreja celebra no dia de Todos os Santos. No prefácio da missa a gente diz isso, né? Hoje celebramos a Jerusalém do Alto. Então, na verdade, o dia de Todos os Santos é a festa em que a gente celebra o céu que nos espera, né? A eternidade feliz que Deus tem para aqueles que o amam, né? É a Jerusalém do Alto, nossa mãe. É isso que a gente celebra na festa de Todos os Santos, né? Então, estamos caminhando em direção a uma morada permanente, a uma, entre aspas, terra prometida, onde esses nossos irmãos já entraram, né? Onde eles nos esperam, de onde eles oram por nós, se importam com a nossa jornada, com as nossas lutas, né? E se apresentam a nós como inspiração para que a gente não desanime no meio do caminho. E nesse ano vai ter todo um significado especial, né, Padre Antônio? No sábado a gente celebrar, pode falar celebrar, né? Sim. Celebrar
o Dia dos Fiéis Defuntos, e no dia seguinte celebrar todos os santos. Isso, nossa, abre a nossa cabeça, né? Tira umas ideias. Orando por aqueles que nós amamos, que partiram para o Senhor, que estão salvos, mas que estão sendo purificados no purgatório. E estamos no dia seguinte celebrando aqueles nossos irmãos que contemplam plenamente, né, a face do Senhor, já receberam a coroa, né, o prêmio da sua fidelidade. Então, no fundo, nós estamos, nesse fim de semana, também contemplando toda a igreja. Contemplando, né, toda a igreja. Porque nos reunimos, então nos vemos, então nós somos a igreja que está labutando, militando aqui sobre a terra para ser fiel. Contemplamos aqueles que, partindo para o Senhor, estão salvos, mas estão no purgatório, estão purificando-se, né, sendo purificados, melhor dizendo, né, pelo fogo do amor de Deus, limpando, né, o seu íntimo, né, das feridas, né, das últimas feridas do pecado. E temos aqueles que já estão, né, recebendo a coroa de glória que o Senhor tem para os que são fiéis a Ele. Todos esses são o corpo de Cristo, todos esses são a igreja, né? Quando a gente morre, a gente não deixa de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, né? A gente tem essa identidade, esse selo para sempre, né? Então é isso tudo que a gente está celebrando num fim de semana. Então vale a pena a gente se debruçar sobre essas coisas. E repito, estamos celebrando o nosso destino eterno, né? Deus tem para nós uma morada eterna, Deus tem para nós um prêmio eterno, Deus tem para nós o lugar do nosso descanso, né, junto do coração dele na eternidade, né, onde não há choro, onde não há dor. Então, sejamos fiéis à nossa vocação para podermos encontrar o Senhor, né, para que Ele seja a nossa grande recompensa, a nossa eterna recompensa. E como é bom quando a gente conhece um pouquinho a vida de um santo, de uma santa, né? O que ele passou, o que ele viveu. Meu Deus, quando eu penso assim em alguns que fundaram algo, de repente aquilo foi retirado deles e eles permaneceram, acho que alguns, fiéis a Deus até o fim. Faz muito bem a gente conhecer a vida de alguns santos, não é, Padre Antônio? Eu acho que a gente está num tempo em que a gente não tem muitas inspirações, assim, muita gente que nos inspire, né? E todo mundo precisa, né? Então é bom a gente conhecer essas histórias, são coisas reais, né? É gente como a gente, né? Para a gente não ter aquela impressão de que, né? É gente diferente, eles são feitos de sei lá, de marshmallow, e a gente não, né? Não, todo mundo feito do mesmo barro, né? Santo Inácio de Loyola, né? No tempo da sua conversão, ele foi muito alimentado pela leitura da vida dos santos, né? E se fez uma pergunta que outros santos também fizeram antes dele, né? Se esses homens e mulheres conseguiram, por que eu não conseguiria, né? Se eles puderam, por que eu não poderia, né? Mas eles sabiam pelo que estavam lutando, né? Eu acho que esse também é um grande desafio para o nosso tempo. É um tempo de tanta confusão, é um tempo de tantas coisas que parecem para a gente tão importantes. Eu ainda sei pelo que eu estou lutando? Eu acho que essa pergunta não tem para onde a gente escapar, né? A gente tem que se fazer e tem que ser honesto em respondê-la, né? Todos os meus esforços, tudo aquilo que me empenha, eu sei pelo que eu estou lutando, no fundo, no fundo. Ou será que eu estou vivendo, como Paulo diz, dando socos no ar, né? Sem direção, sem propósito? Será que eu estou lutando por coisas que de fato valem a vida? Então, se fazer essa pergunta é importante, né? E quando a gente se depara com a vida dos santos, eu acho que vem esse questionamento de Santo Inácio. Se essa turma conseguiu, por que eu não conseguiria? Só que eles sabiam pelo que lutavam e se envolveram nesse combate por inteiro, né? Então, a gente precisa de vez em quando avaliar um pouquinho a vida da gente e se fazer algumas perguntas. Agora, avaliar a vida tendo critérios certos, né? Então, a gente deve avaliar a nossa vida pela glória que ela dá a Deus, né? Pelo bem que a gente
está sendo capaz de fazer ou o que a gente não está lutando para fazer. E aí, respondendo essas perguntinhas, eu acho que a gente apruma algumas coisas dentro da gente. Eu tenho, assim, dos meus livros de cabeceira, significa que pelo menos de 10 em 10 dias eu pego A História de uma Alma, porque ele me ajuda muito, assim. Me endireita, me mostra algumas coisas. Então, assim, eu sei que cada pessoa tem o seu, né? Mas, para mim, ele tem algo, assim, muito especial. Cada vez que eu abro, assim, ao Léo. Então, acho que é bom o diálogo. Durante algum tempo, a Doris pediu para a gente ler assim, não ler um atrás do outro. O Diálogo de Santa Catarina de Sena é outro livro, assim, que de vez em quando eu tenho que abrir. Mostram coisas assim, completam, esclarecem textos bíblicos que a gente só passa a ter uma compreensão melhor quando lê a vida desses santos, né, Padre Antônio? Alguns teólogos dizem, acho que acertadamente, que o melhor comentário à Sagrada Escritura é a vida dos santos, né? Não o melhor comentário. Não o texto, né? Não livros sobre, Entendi. mas o melhor comentário à Sagrada Escritura é o que os santos viveram dela, né? Mostrando que essa palavra ela tem que se encarnar na gente, né? O melhor comentário à leitura da Bíblia não são necessariamente textos exegéticos sobre como é que aquele texto se formou, né? Tá, legal, mas peraí, isso aqui gera vida mesmo? Isso aqui muda a vida, muda a gente mesmo? Aí você vai a um santo e conhece a história dele e descobre, de verdade, essa Sagrada Escritura, essa palavra divina, ela tem poder de transformar a nossa vida. Fulano e Beltrano viveram essa palavra, viveram esse mandamento, viveram essa inspiração da Escritura e a vida deles foi iluminada e a vida deles se tornou tão frutuosa. Então, o melhor comentário à Bíblia é a vida dos santos, né? E eles são o que a igreja tem de melhor. Hoje em dia se fala muito da igreja e normalmente quando as pessoas pensam o que você tem a falar sobre a igreja católica? O que você pensa da igreja católica? Muita gente elenca problemas, infidelidades, momentos históricos ruins, mas isso não é a igreja católica, né? Se você quer entender o que a igreja católica procure o que ela produz de melhor, os santos. Eles são o retrato daquilo que a igreja é capaz de realizar. Eles são o retrato daquilo que a igreja dos frutos que a igreja é capaz de produzir. As bobagens que os filhos da igreja fazem, os equívocos históricos que possam acontecer, falta de discernimento de grupos e tal, isso é por conta da gente. Dentro da igreja, fora da igreja, isso aí é visível todo o tempo. Agora, se você quer entender o que a igreja é capaz de realizar, o que a igreja é capaz de produzir por aquilo que ela tem de mais próprio, vá na vida dos santos. Isso é o resultado, né, do que Cristo confiou à igreja, dos sacramentos, da palavra. Então, para você entender a igreja, pelo menos aquilo que é o segredo íntimo dela e não aquilo que é, né, imediato, né, diante dos olhos e que é passageiro também, é preciso ir aos santos. Padre Antônio, por isso que de vez em quando o senhor descobre um que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Columba Marmion é beato. Hein? Beato, Outros que o senhor cita muito, eu tenho lido alguma coisa dele. Meu Deus, como é que o senhor descobre, né, Padre Antônio? Pois é porque é que nem tesouro, minha filha. Você tem que caçar. Tesouro ninguém acha no meio da rua chutando pedra, né? Você tem que cavar para achar tesouro, né? E a igreja tem muitos tesouros escondidos, né? A igreja não tem a tendência ao contrário do que a gente pensa hoje, né? A igreja não tem a tendência a jogar nas redes. Mostra o mapa, né? Padre Antônio, mostra o mapa. A igreja não tem a tendência de jogar nas redes né, o que é delicado e o que é precioso. Ninguém faz isso. A igreja também não faz. Então, você tem que procurar. Você tem que procurar. As coisas mais importantes da vida a gente procura, né? A começar de Deus, né? Buscai o Senhor. Deus não é um produto que alguém vem aqui, bate na minha porta, você quer, eu te dou por tanto, né?
Isso não é isso. O senhor lembrou o Instagram? Isso é um produto de venda, né? Deus não é isso, santidade não é isso. Logo é preciso buscar. Nunca, né, se alguém oferecer e ainda mais colocando um preço, né, desconfie, porque não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Nossa busca é que vai nos colocar, né, é outra coisa. O que eu estou buscando? O que eu ando buscando? Né? Quando a gente liga na internet, no Instagram, essas coisas, né, normalmente aparece logo alguma coisa que mostra o que a gente está buscando. É verdade. Né? Então eu tenho que me perguntar isso também. Né? Então a igreja é cheia de tesouros que normalmente, não vou dizer que estão escondidos, mas eles não são expostos como alguma coisa barata. Né? A gente expõe coisas de plástico na porta de uma loja, a gente não expõe, né? Se houver alguma coisa mais preciosa, não vai ficar ali. Você tem que entrar na loja. Né? Então, usando todas essas comparações bobas, né, para dizer, olha, às vezes a gente se alimenta e se contenta com o que é superficial e não busca aquilo que de fato é essencial. Só que, gente, olha, lamento informar, a busca é a decisão de cada um. Né? Eu sinto que com isso que o senhor falou, o senhor deu assim o mapa que eu tinha pedido para o senhor mostrar para a gente, né? A direção, que é aquela palavra, né? Ele próprio falou, né? Procurar-me, eis e me haveis de encontrar, quando me buscardes de todo o coração. Uhum. Então, essa ânsia de buscar, quando a gente para de buscar, não é bom sinal, né? Ou então também quando a gente também só busca coisas baratas, vamos dizer assim, né? Porque também no âmbito religioso tem isso, né, meu filho? Então, se você só busca coisas que... Não é buscar buscar aqui, né? Se você só busca coisas que podem satisfazer a você ou ser uma resposta imediata a você e tal, tá bom, tudo bem. É isso que você vai encontrar, né? Porque a Bíblia também diz que a gente encontra o que a gente busca, né? Então, agora, se você busca a Deus, você vai encontrá-lo. Entendeu? Se você busca algo que de fato seja capaz de remexer a sua vida, você vai encontrar. Então, agora, a busca tem sempre a ver, vou usar uma palavra com intencionalidade. Eu é que tenho que correr atrás. A gente vive no mundo do delivery, né? Quer dizer, a gente quer vender, então a gente vai atrás de você. Ok. Na vida espiritual não é assim que funciona, certo? Então, o que você está buscando, né? Atrás do que você está correndo, ou você não está correndo atrás de nada, você só aproveita aquilo que vem até você. Agora, o que vem até você tem muito perigo, tem muito risco de ser algo superficial e, às vezes, até alguma coisa que vai ser posto um preço naquilo. Né? Então, sair um pouquinho dessa, né? dessa acomodação que é muito própria do nosso tempo. Né? Entrega-se em casa. Né? Entrega-se em casa, de tudo. Né? Só que isso é a facilitação que faz quem está vendendo algo. Deus não está à venda. Logo, não é esse vamos dizer assim, não vai ser esse o mecanismo. Né? A Deus a gente busca. E se você não faz isso, né, possivelmente você vai se contentar com alguma coisa, repito, ou superficial ou inadequada, que vai ser apresentada a você, né, como um produto. Né? Então, nunca se falou tanto de Deus quanto hoje, gente. Ao longo da história da igreja toda, a gente nunca teve tantos meios, né, para falar de Deus, né, para falar sobre Deus. Só que a grande questão mas você está buscando Deus para ouvi-lo falar? A gente corre esse risco, né, Padre Antônio? Os diferente, católicos, né? Inclusive de vida mesmo comprometida com Deus. O senhor falou uma coisa tão grave, de ficar no raso, né? E, ao mesmo tempo, essa direção que o senhor deu, eu estou entendendo como um passo para uma vida de santidade, que é buscar a Deus de todo o coração. Né? Sim, e cuidado com o que é vendido como profundo. Você falou, não pode ficar no raso. É verdade. Mas cuidado, porque às vezes o que é apresentado como profundo... Fica como uma coisa bobajada. Altamente... E o evangelho não é uma coisa para ser consumida. O tempo inteiro eu tenho que estar vendo mais alguma coisa, o tempo inteiro eu tenho que estar... Não, o evangelho é algo para ser vivido.
Então, às vezes, é apresentada uma oferta de profundidade, né? Porque há uma demanda, há um desejo de ouvir, de saber, de conhecer, mas que não sai disso também, né? O evangelho é para ser vivido, né? Então, sabe, cuidado, né? O importante é a gente buscar a Deus, né? E como você falou, de coração. Nada substitui isso. E quando a gente busca a Deus de coração, ele cuida do caminho da gente, né? O caminho dos perversos leva à morte, mas o caminho dos justos, ele é vigiado por Deus. Então, quando você busca Deus de coração, Senhor, de fato, o que me importa é o Senhor, não coisas, nem coisas sobre o Senhor. O que me importa é o Senhor. Ele vela pelo caminho da gente. Ele até tira a gente de umas furadas, né? Mas tem que haver sinceridade de coração, né? Sim, porque tem coisas que a gente não precisa ficar expondo como sinal de santidade. Isso pode confundir. Não vou entrar muito no assunto, mas eu me lembrei que há 30 anos atrás uma pessoa da comunidade me fez essa seguinte pergunta, que até hoje: Laura, você expõe tua vida, você não tem segredos com Deus? Então, assim, é importante a gente ter, eu não preciso, se eu percebo, né, que vestir determinada roupa é algo que agrada a Deus, sou eu com Deus. Eu não posso estabelecer isso como uma norma da Igreja Católica. Então, a mulher católica tem que viver assim. Então, assim, eu vejo muito isso no Instagram. Você fica até assim, meu Deus, eu estou de calça comprida, então não é legal. Então, e fica, né, dando uma margem para Deus de que santidade é uma coisa mais artificial, exterior, do que algo interior, né, Padre Antônio? Obviamente, se você tem compromisso com Deus, você vai mostrar isso, mas de outra maneira. De outra maneira. Ostentação de santidade é um excelente indício de que ela não há, né? Não tem. Ostentação de santidade, né? Isso, a gente tem que fugir disso de todo modo, né? Porque, na verdade, isso compromete a humildade do caminho, né? O caminho da santidade é um caminho de humildade. Qualquer coisa que comprometa isso está comprometendo o caminho inteiro. Então a gente tem que ser vigilante sobre isso, né? Evitar parecer ser diferente. A gente tem que ser diferente e não se preocupar tanto em parecer ser diferente, né? Enfim, isso tem uma, como é que a gente pode dizer? Tem uma fronteira tênue, né? De uma coisa para outra, também para a gente não cair em julgamentos que a gente não pode, né? Mas, enfim, isso passa muito mais por dentro do que por outros critérios, né? Mas, enfim, Laura, santidade é a nossa vocação, porque Deus é santo. Cada um de nós precisa descobrir a maneira como o Espírito Santo, que é quem faz os santos, está moldando a sua vida, né? A cada dia. Ele não perde nenhuma oportunidade, né? Ele não perde nada. Tudo que eu entrego ao Espírito Santo, tudo que eu vivo em comunhão com ele transforma em oportunidade para me transformar de um jeito melhor, né? Então, o Espírito Santo é quem faz os santos, é dele que a gente depende nesse caminho. Então, está atento a tudo isso, né? Agora, queria aproveitar também que a gente está falando já tão pertinho do dia de finados e recordar aos irmãos isso, porque eu sei que, né, a palavrinha morte a gente foge um pouquinho dela e tudo, mas lembrar disso, não de uma maneira mórbida, né? Porque morbidez é um tipo de enfermidade interior, né? Você gosta das coisas mais sombrias e tal. Eu acho que não é um bom caminho, né? Mas não de uma maneira mórbida, mas se lembrando, olha, um dia eu vou me encontrar com o Senhor, um dia eu vou partir para estar com Ele. Lembrar disso, primeiro, pode iluminar a nossa vida, faz a gente ver também a morte das pessoas que a gente ama de um jeito diferente. Porque o dia de finados, né, que está chegando aí,
é um dia em que a gente lembra principalmente daqueles que a gente ama e já partiram, né? Então é a morte dos outros, vamos dizer assim, né? Mas a gente deve pensar isso de um jeito diferente, né? Afinal de contas, se a nossa fé não ilumina justamente isso, ela vai iluminar o quê, né? São Paulo diz isso, né? Se nós cremos em Jesus apenas para as coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? Então, ou a gente crê nele para a eternidade, ou então, né, diante das coisas dessa vida que às vezes não dão certo mesmo e tal, a gente é miserável, né? A nossa fé não nos impediu de passar por algumas coisas, a nossa fé não nos transformou em pessoas milionárias, até porque, né? Mas enfim, se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nossa, vai ser complicado, né? Não, mas nós esperamos nele para a vida e para a morte, né? Nós esperamos tudo nele, né? E aí muda tudo de figura. Não quer dizer que a gente não vá sofrer, não quer dizer que a gente não vá ter saudade, não quer dizer que a gente não vá viver os nossos lutos, mas a gente vai viver tudo isso, vai sentir tudo isso de uma maneira particular, que é a maneira como quem tem esperança sente. É diferente, né? Um dos textos que é proposto para leitura no dia de finados, que existem muitos, então depende de cada ano quem está preparando o folheto, o que vai escolher. Mas um dos textos é de uma das cartas de São Paulo aos Tessalonicenses, na qual ele responde aos Tessalonicenses que estão um pouquinho assombrados por verem alguns irmãos morrerem. Porque como eles esperavam a vinda de Jesus para logo, eles pensavam, bom, então nenhum de nós aqui vai morrer, então logo ele chega e a gente vai, né, com ele, né, sem ter morrido. Mas aí começou a morrer gente. E eles ficaram meio assustados, né? E aí São Paulo diz, olha, eu não quero que vocês ignorem aquilo que nós cremos a respeito dos mortos, né? E aí ele diz uma frase assim muito legal, eu não quero que vocês fiquem tristes como quem não tem esperança. Eu acho essa frase legal porque São Paulo não diz assim, eu não quero que vocês fiquem tristes, ponto. Porque se ele dissesse, eu não quero que vocês fiquem tristes, ele ia estar colocando um fardo enorme nas costas da gente, e toda vez que a gente chorasse por lembrar, ou por ter saudade, ou por perder, né, alguém que a gente ama, a gente ia se sentir culpado. Não, o apóstolo Paulo diz que eu não posso ficar triste, e eu estou triste. Não, ele diz assim, eu não quero que vocês fiquem tristes como quem não tem esperança. Como quem não tem esperança. Porque quem não tem esperança é engolido pela tristeza, né? Quem tem esperança fica triste, mas não pode deixar a esperança morrer. Porque com esperança a gente fica triste, mas a gente lembra, a gente sabe que Deus tem algo para essas pessoas que a gente ama, que é para sempre, que a morte não matou. E mesmo que elas tenham saído dos cuidados da gente, porque a gente, dependendo da situação, fez o melhor, cuidou delas até o fim, e chega um momento em que, pronto, terminou essa etapa. A gente não pode mais cuidar delas, mas elas estão sendo cuidadas por Deus, sabe? Não perder a esperança. Tristeza, né, não é o contrário o contraditório de fé, né? Quem tem fé não pode ficar triste. Eu não sei de onde é que tiraram isso, né? Quem tem fé não pode chorar. Não. Ter fé não é ter resposta para tudo e, portanto... Né? Não. Ter fé significa, mesmo diante daquilo para o qual eu não tenho uma resposta clara, evidente, eu ainda confio em Deus. Eu espero tudo dele. E eu sei que ele tem algo maior. Então, acho que nesse dia de finados a gente podia propor para os irmãos essa frase de Paulo, né? Ficar triste, ok. A gente é gente, não tem problema. Mas não quero que vocês fiquem tristes como quem não tem esperança. Porque quem não tem esperança é vencido pela tristeza. Quem não tem esperança se entrega ao desespero, à desesperança. Quem tem esperança, mesmo triste, sabe que o Senhor tem promessas que são maiores do que a morte. Quem tem esperança descobre que é possível sofrer e ter paz ao mesmo tempo. Essas duas coisas podem andar juntas. Então, é um jeito diferente, né, que só é possível quando Jesus ilumina a nossa vida, né? Quando Jesus, morto e ressuscitado,
ilumina a nossa vida, mas nós somos cristãos, então para a gente é muito possível. Estava procurando aqui onde é que estava essa citação, porque pode ser que esteja nesse folheto ou já tenha passado. Eu não sei se vai ser o que a gente vai usar nesse próximo sábado, mas é 2 Tessalonicenses, eu não sei de cabeça, mas me parece que é uma palavra muito, muito inspiradora. Né? Amei. Porque tá bom, tá? Se você pensa que ter fé significava que você nunca mais ia ficar triste, lamento. Você continua sendo gente. E gente fica alegre, fica triste e todo o resto, né? Agora, ter fé significa que você, de agora em diante, mesmo quando estiver triste, não vai deixar de ter esperança. Agora, Padre Antônio, nesse finalzinho, tira uma dúvida litúrgica, né? A gente está a 2 dias da... se eu for à missa à tarde, eu vou participar da missa já de todos os santos ou eu vou... Depende, eu não sei como é que vai ser feito em cada lugar. Não, a liturgia, o que faz o preceito é a data, é o dia. Uhum. Então, se você vai à missa, porque dia de finados não é dia santo, né? Se você vai à missa a partir da tarde do sábado, independentemente da liturgia que vai do formulário litúrgico que vai ser usado, você já está cumprindo o preceito do domingo, né? Porque a igreja permite que o domingo seja celebrado a partir da tarde do sábado. Sim. Ponto. Então, o preceito do domingo você já vai estar cumprindo. Agora, porque inclusive o sábado finado não é dia santo. Então não são 2 dias santos um seguido ao outro. Independente do padre usar, por exemplo, no sábado de tarde, ainda a liturgia do dia de finados. O que vai acontecer é que você vai perder... Se você for sábado de tarde numa missa com a liturgia de finados, você vai cumprir o preceito do domingo, mas você vai perder o formulário próprio da missa de todos os santos. Vai ser uma pena. Não. Então, se quem gosta, né, de no dia de finados participar da missa de modo especial pelos seus falecidos, se pegar no sábado de tarde uma missa que ainda seja do formulário de finados, a minha recomendação mesmo tendo cumprido o preceito, vai no domingo, porque aí você vai ouvir as leituras próprias do Dia de Todos os Santos. É linda, a liturgia é muito bonita. Então... Não, eu perguntei isso porque eu não costumo ir à missa de manhã e eu quero participar da missa com as leituras da missa de finados, mas vou arranjar um jeito de ir de manhã, porque pode ser que na paróquia de tarde o padre já pode... usar o folheto de numa domingo. paróquia já até deveria, né? Porque aí as pessoas já vão especificamente para isso, né? Mas enfim, então de todo modo, quem for sábado de tarde, cumpre o preceito do domingo, que é o dia santo que está em jogo aí, que é o domingo, todo domingo é dia de missa, né? Mesmo que o padre use ainda o formulário de sábado, de finados. O que vai acontecer é que a pessoa vai perder as orações, as leituras próprias da festa de Todos os Santos, que são muito bonitas, valeria a pena. Tranquilo, Laura. Então, acho que a palavrinha-chave, que aliás é a palavra-chave que o Papa Francisco escolheu para 2025, no ano do jubileu que a gente vai sempre a palavra esperança. Né? Cristo é a nossa esperança, Ele é a nossa recompensa. Amém. Nós temos uma vida com Deus eterna, linda, que vai preencher o nosso coração por inteiro. Esse é o nosso chamado: comunhão com Deus, amizade com Deus, ver a Deus face a face. Esse é o nosso chamado. Se a gente for fiel a isso, a morte não vai ser obstáculo para o cumprimento das promessas do Senhor. Pelo contrário, ela vai ser a Páscoa, a passagem que a gente vai fazer para mergulhar, né, no pleno cumprimento dessas promessas. Então, um cristão vê todas essas coisas, inclusive a sua morte ou a morte daqueles que a gente ama, de uma maneira nova, toda permeada por esperança. Se a gente perder isso de vista, lascou-se. A gente não vai ter muita graça nas coisas. Mas se a gente mantiver o brilho de Cristo diante dos olhos, Ele vai iluminando tudo e o nosso coração continua esperando tudo do Senhor, mesmo que humanamente tudo tenha parecido chegar ao fim. Não é o fim. Ele tem algo para nós que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca subiu ao coração do homem. Mas é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vamos olhar para isso. Amém. Tá bom? Amém, gente, abração, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.